porque eu vou falar sobre a revelação de Jó. Meu Deus, aleluia. Quando fala Jó na igreja, os irmãos chegam a dar rajada de língua estranha. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quem aqui já ouviu falar sobre a história de Jó? Levanta a mão. Meu Deus, a igreja inteira. Quem aqui já leu toda a história de Jó? Levanta a mão. Diminuíram as mãos. Sabe, querida, é muito importante você ler a Bíblia. Você ter uma Bíblia, na verdade, é muito importante. Eu gosto do povo de Bereia, que fala lá em Atos, que eles examinavam nas Escrituras aquilo que eles estavam pregando. Então tem muita gente que engole tudo, né? Tem muita gente que vem para a igreja ou para outra igreja, não sei, mas engole tudo que está sendo falado, e esse é o problema. Tem muitas pessoas, cristãos, que são ainda infantis espiritualmente falando, e quando a criança é pequena, ela engole tudo mesmo, né? Ela só abre a boca assim, ó. É ou não é? Eu lembro quando meu filho era pequenininho, eu dava alguma coisa para ele se interter, para eu poder dar comida para ele. Porque quando ele estava intertido, ele abria a boca. Quem já teve filho pequeno? Aí às vezes a gente bota um desenho, uma coisa, e aí a gente vem com a colherinha e só fala assim, ó. Quem já viu isso aqui? Vem assim, por quê? Engole tudo que dá. Não sabe se tem cenoura, abóbora, caininha. Fala até que tem, mas será que é mesmo? Naquele batidão ali? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E o que eu estou querendo te incentivar? É que você não pode comer qualquer coisa. Você não pode mais ser criança, você tem que crescer espiritualmente. E para começar a fazer isso, é comprar a sua Bíblia ali na livraria da igreja. E Nalda, se prepara que vai ter muita gente comprando Bíblia no final do culto. Olha para o teu irmão e vê se ele está sem Bíblia do seu lado. E diga para ele assim, ó, toma vergonha na sua cara. Diga para ele isso. Vai comprar uma Bíblia para você. Abre a sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. A projeção é só para os novos na fé, ok? Jó capítulo 1, e a gente vai começar a falar, querido, desse livro tão maravilhoso, mas que por muitos anos é tão mal entendido na igreja, é tão mal compreendido na igreja. Sabe, eu lembro que era falado tanto de Jó, e tanto principalmente do capítulo 1, capítulo 2 de Jó, foi extraído tantas mensagens na igreja e doutrinas, tantas coisas, que acabaram a gente escutando tanto sobre Jó na igreja, que às vezes o pregador pregava sobre Jó, e no final do culto ele falava assim, quem quer aceitar Jó? Porque às vezes o Jó trazia mais doutrina para dentro da igreja do que a doutrina de Cristo, do que a doutrina do Senhor da nova aliança para a nossa vida, amém? Hoje a gente vai mergulhar aqui, vai ser muito bom. Você abriu comigo? Então Jó capítulo 1, versículo 1, acompanha comigo. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ponto, olha aqui para mim. Gente, eu quero primeiramente elogiar esse homem de Deus, porque Jó, na dispensação aonde ele vivia, imagina comigo, na dispensação aonde ele vivia, numa aliança inferior, a Bíblia chama ele de justo, que temia Deus, que se desviava do mal, íntegro. Meu Deus do céu. Sabe, eu sei que tem muita gente que até vai pregar a palavra da fé e senta-lhe o pau em Jó, mas eu quero ressaltar isso. Jó, querido, os estudiosos dizem que Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Não sei se você sabe. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi Gênesis, foi Jó, e dizem que foi Moisés que escreveu. Então você imagina, é o livro mais antigo da Bíblia. Dizem os estudiosos que Jó,
ele viveu em uma época depois do dilúvio, perto da Torre de Babel ali, daquele acontecimento em Gênesis. Foi ali que Jó viveu, mais ou menos nessa época. Agora você imagina comigo, sem o Espírito Santo dentro, sem essa comunhão maravilhosa com Deus, sem Jesus ter vindo na terra, morrido por ele, sem essa comunhão maravilhosa, Jó foi achado por Deus íntegro, justo, meu Deus, se desviava do mal e temia a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus pela vida de Jó? Tiago fala que ele era um homem de perseverança. O apóstolo Tiago, na Nova Aliança, diz que ele era um homem de perseverança. Agora, existiam 2 pontos na vida de Jó que fizeram com que ele sofresse tudo aquilo que ele sofreu. E a gente vai falar disso um pouco mais à frente. 2 pontos sobre a vida de Jó que ocasionaram toda essa desgraça que ele viveu. E a gente vai entrar nisso. Então, vai ali comigo aleluia, no versículo 2. Tinha ele 7 filhos. Meu Deus, hein? E 3 filhas. 10 crianças. Aleluias. As irmãs não deram um amém. Casadas. Já encerraram a fábrica, é? Vamos lá. 7 filhos e 3 filhas. E possuíam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Meu Deus, eu acho que ficou alguma luz fraca aqui. Olha isso, gente. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Olha só, versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, Jó aqui numa época distante, numa dispensação antiga, em uma velha aliança, em uma aliança inferior, mesmo assim, ele se manteve fiel a Deus. Olha tudo que ele fazia como temor a Deus, diante de Deus pelos seus filhos. Que bênção esse homem de Deus. Agora eu quero que você acompanhe comigo no versículo 1 ainda, aqui a partir do versículo 6 agora. Olha só o que está escrito. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Aí já foi uma afronta, porque quem andava sobre a terra era Deus. E aí Deus andava sobre a terra para ter comunhão com o homem, mas a partir do pecado do homem, houve uma separação de Deus e o homem. E aí Satanás joga na cara de Deus: eu estou andando sobre a terra que você criou e você não pode mais andar. E se Deus pudesse falar nesse momento aqui, ele diria: mas um dia o meu filho vai andar sobre a terra, e ele vai pisar na sua cabeça, sua desgraça. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Nosso Jesus maravilhoso andou e desfez as obras do diabo. A Bíblia diz que Deus estava com Jesus e ele desfez as obras do diabo. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 8.
Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Meu Deus, que elogio é esse? Quem gostaria de receber um elogio desse de Deus? Imagina Deus olhar para você: reparou ao meu filho Lucas, o meu filho João, a minha filha Alice, você reparou eles? Não existe ninguém na terra. Diga, meu Deus. Olha só. Diz então o Senhor a Satanás: meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Para um pouquinho, olha aqui para mim. Olha só o que Satanás está reconhecendo que Deus é. O próprio Satanás está reconhecendo que na velha aliança, quem ainda não era filho de Deus, Jó, Deus o cercava, o cuidava, Deus prosperava, aumentava as suas rendas. Imagina com você, minha coisa linda de Jesus. Se na velha aliança Deus fazia isso, ou seja, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Deus fazia isso com Jó, imagina com você que é filho de Deus. Aleluia! Deus deseja cercar você. Ah, você está aqui? Deus deseja prosperar a sua vida. Aleluia! Deus deseja guardar você, aumentar a sua renda. É desejo de Deus, porque esse é o caráter de Deus. Sabe, querido, e dentro dessa mensagem, a revelação de Jó, eu vou falar sobre a matéria do rema, caráter de Deus. E através dessa matéria, caráter de Deus, que a gente conhece de fato quem o nosso Pai é. Eu tenho certeza, se você está fazendo rema, vai ter essa matéria. Ou você que não está fazendo rema, vai se inscrever no rema, porque 2023 vai ter essa matéria no rema. Amém? Gente, vai mudar a sua vida para sempre. Porque quando você conhece quem o seu Pai é, você sabe o filho que você vai se tornar para Ele. Amém? E essa revelação aqui já nos mostra. Então eu sempre vou tocar em coisas aqui, mostrando que, quebrando uns biscoitos daquilo que o povo prega, que é fora da palavra, e mostrando a revelação de quem Deus é para a gente. Amém? E aí Satanás fala isso para Deus: acaso ele te serve em vão? Né? Tem outra versão que diz de balde, né? Acaso ele te serve em vão? Porque você tem cercado, tem guardado ele. E olha o versículo 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E Deus vai responder para Satanás no 12. Por quê? Deus não tem parceria com o diabo. Você pode dizer isso, essa frase bem alto comigo: Deus não tem parceria com o diabo. É por isso que muitas pessoas que não têm a revelação e vai pregar sobre esse texto, elas tiram esses versículos fora de um contexto da nova aliança, e eles ensinam o povo que Deus, quando Deus mata, mata, e quando Deus fere, fere. Por quê? Porque se baseiam na velha aliança. Mas a velha aliança é sombra, ela não revela quem Deus é. O que revela quem Deus é a nova aliança, que é o espelho exato daquilo que Deus é para a nossa vida. E querido, quando Deus, o que o diabo está fazendo aqui? Falando para Deus: estende a tua mão para maltratar Jó, para ferir Jó. Vê se ele não vai blasfemar na tua cara. E Deus responde no 12, porque Deus não tem parceria com o diabo. Deus não tem mal nele. Deus não pode dar aquilo que ele não tem. Deus é bom o tempo inteiro e ponto final.
Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Ele não tem doença, Ele não tem morte, Ele não tem destruição. Então Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Aleluia. E a resposta veio no 12. E esse texto dá muita, como é que se chama? Muito pano para a manga. Vamos lá. 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos. Qual é o erro de interpretar esse texto? O erro de interpretar esse texto é dizer que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. O erro desse texto, desse versículo, é dizer que isso foi uma vontade permissiva de Deus. E isso dá muita pregação errada. Porque, ouvindo os pregadores tirar esse texto fora do contexto, a gente escuta o tipo de frase e toma para a nossa vida. Se está acontecendo isso comigo, é porque Deus permitiu Satanás tocar na minha vida. Alguma coisa Ele tem como propósito. Então obedece quem pode, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se Deus permitiu, eu vou sofrer isso, porque algum propósito tem. Ele quer provar a minha fé. Parece espiritual, mas não é bíblico. Eu gosto do silêncio da igreja. Talvez alguém já ensinou isso para você alguma vez. Talvez você tenha esse tipo de pensamento. Aconteceu algum problema, estragou o liquidificador, bateu o carro, fez alguma coisa. Meu Deus, por que você permitiu isso? Tem alguma coisa para acontecer aqui que eu possa aprender com isso? Como se Deus e o diabo trabalhassem numa parceria. Vai lá, toca nele e depois eu vou lá resolver. Como se Deus estivesse ligando para Satanás e tivesse um telefone vermelho no inferno. Ah, só pode ser Deus. Satanás vai lá atender. Alô, aqui é Deus. Fala que eu te escuto, sou teu servo. Vai lá, toca no meu filho lá que ele está muito desobediente. Bota uma praga, uma doença lá, depois eu vou lá. Se ele se endireitar e se aumentar a fé dele, eu vou lá e eu restauro tudo. Diga comigo: Deus não tem parceria com o diabo. E glória a Deus por isso. Certa vez Jesus estava andando sobre a terra e ele diz lá: vem o príncipe deste mundo e nada ele tem em mim, nada ele tem em mim. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Sabe, querido, o que está acontecendo aqui com Jó é o primeiro ponto do que eu quero começar a minha mensagem. O primeiro problema na vida de Jó é estar numa dispensação e numa aliança inferior, aonde Deus não podia fazer nada por ele. Por quê? Porque o homem pecou e deu a autoridade para Satanás. Primeiro ponto, primeiro tópico, né, que eu posso dizer assim: o mundo jaz do maligno, por causa que o homem entregou a autoridade e o domínio para a concorrência. Deus deu a autoridade e o domínio para o homem, mas ele entregou para a concorrência. Outro ponto aqui, Efésios capítulo 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira. 1 João capítulo 3 versículo 8 diz que aquele que pratica o pecado é do diabo. Ou seja, que se praticar o pecado é do diabo, imagina quem tem natureza do diabo na velha aliança. Será que é do diabo ou não? Lucas capítulo 4, quando foi a tentação de Jesus, o diabo fez questão de jogar na cara de Jesus, dizendo assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todo esse poder, porque a mim foi entregue. Adão entregou de bandeja para Satanás toda a autoridade. João capítulo 8, versículo 44 diz: Jesus disse para os religiosos naquela época que o pai deles era o diabo. Então o que está acontecendo aqui? Jó está nessa dispensação, Jó está no domínio de Satanás, e Deus não está permitindo que o diabo
Deus não está, olha aqui para mim, Deus não está permitindo que o diabo toque nele. Simplesmente Ele só está afirmando aquilo que já é. Jó já estava nas mãos do diabo, por causa da velha aliança, por causa de tudo isso que eu li para você. E Deus aqui não está permitindo, então tá, se você falou isso, Satanás, eu permito, vai lá tocar nele. Não, Deus não está permitindo, Deus só está afirmando aquilo que já é. Deus só está constatando. E o versículo 12 diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Deus está dizendo para Satanás aqui: você já sabe, eu não tenho como negar isso. Jó já está nas suas mãos, e eu não tenho nada como fazer. Por que Deus não tinha como fazer nada? Porque Deus é o juiz, é como se fosse um tribunal. Deus é o juiz, Satanás o promotor de acusação, mas não tinha um advogado. Deus não tinha como absolver Jó, porque não tinha um advogado. Querido, mas 1 João capítulo 9, capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, eu falo essas coisas para que vocês não pequem, mas se vocês por um acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Uau! Olha o texto. Não pequem, mas se por um acaso vocês pecarem, já tem um advogado. Jó não tinha isso. Jó era até justo, era muito bom para aquela época, mas estava nas mãos do diabo por causa da condição espiritual do homem. E Deus responde a Satanás, o versículo 11, dizendo: não é eu que toco o homem, não é eu que coloco doença no homem, já está nas suas mãos. Eu não tenho o que fazer. Você entendeu isso aqui? Aleluia. Então, no versículo 12, aconteceu isso. E diz: apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E querido, depois disso, Satanás saiu para realmente destruir com a vida de Jó. Destruir totalmente com a vida dele. E começou a tocar nas suas finanças, começou a matar os bois, começou a matar tudo aquilo que estava no campo. E houve uma desgraça atrás de desgraça, a ponto de Satanás matar os seus filhos. Infelizmente, matou todos os seus filhos. Jó se desesperou, Jó rasgou as vestes, raspou a cabeça, não acreditou que aquilo estava acontecendo com a vida dele. Sabe, querido, eu quero te dar mais uma base aqui. Se você tiver caneta, anota. Apocalipse 12, 10 diz que olha só o que diz o texto: foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Ou seja, essa é a função de Satanás. A função de Satanás não é só com Jó fazer isso, é sobre as nossas vidas também, acusar as nossas vidas diante de Deus dia e noite. Mas glória a Deus que temos um advogado hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isso. Então, o contexto aqui eu não vou ler, né, tudo para a gente tem muita coisa para ver, mas você vai aprender isso na matéria Cristo, aquele que cura. Você vai aprender sobre isso na matéria caráter de Deus, no Rema, e vai te aperfeiçoar mais ainda. Eu vou tocando algumas coisas para a gente ganhar tempo. Então, Satanás vai e destrói a vida de Jó, fazendo isso. E olha só o texto, você está comigo em Jó aí? Capítulo 1, versículo 20, acompanha comigo. Capítulo 1, versículo 20, olha o que está escrito. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse:
saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é o segundo ponto da minha mensagem. Por que aconteceu isso com Jó? Primeiro, aconteceu isso porque ele estava numa velha aliança, numa aliança inferior, e não tinha como Deus absolvê-lo. E o segundo ponto, isso veio sobre a vida de Jó, porque ele não tinha revelação de como Deus era como pai para ele. Porque Satanás sai da presença de Deus, ele ataca a vida dele em tudo isso, e aí Jó, depois que acontece isso, ele diz: Deus me deu e foi Deus que me tomou. E ele ainda diz: bendito seja o nome do Senhor. Agora o problema é na nova aliança, nessa dispensação, pessoas pegar esse versículo e fazer música. Deus me deu, Deus tomou. Isso é triste, por quê? Uma realidade de um homem que não conhecia a Deus, e agora era para a gente conhecer a Deus, porque é muito mais fácil conhecer Deus agora. No tempo que ele estava, ainda é, a gente pode até dizer, como que a gente pode dizer? Que era aceitável ele não conhecer Deus, mas a gente já sabe o fim da história. Nós sabemos que Jesus veio, nós temos a Bíblia para nos guiar, nós temos o Rema, nós temos os livros do irmão Reagan. Quem pode dar uma glória a Deus aqui? Você está no verbo da vida. Então, hoje é fácil de você entender, mas imagina Jó, querido. A única informação que Jó tinha de Deus é que o homem pecou e Deus expulsou o homem do jardim. É que Caim matou Abel e foi marcado para o resto da vida dele. É que os homens estavam pecando aos montes no mundo e veio o dilúvio, um juízo sobre a humanidade. Então qual é o conhecimento que Jó tem de Deus? Ou seja, ele não tinha conhecimento nenhum do diabo, ele nem sabia que diabo existia. Então tudo que acontece sobrenaturalmente só vem de uma divindade. Eu não conheço quem é o inimigo. Então se acontece uma coisa boa, é Deus, mas se acontece uma coisa ruim também só pode vir dele. E por ele não ter essa revelação, ele fala isso: o Senhor me deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Diga misericórdia. Mas nós não. Nós sabemos quem o nosso Pai é. Quem pode dar um amém por isso? O seu Pai é bom em todo o tempo. Querido, infelizmente as pessoas pegam esse texto. Imagina só, que Deus carrasco e tirano seria esse? Imagina Deus pegar e te dar uma coisa, e daqui a pouco você fez alguma coisa de errado, ou às vezes nem sabe que fez errado, vai lá Deus e te tira. Daqui isso aqui de volta. Você não merece, seu trapo de imundícia. Eu estou falando isso, parece um absurdo, mas tem gente que ora assim: oh Deus, eu não mereço, eu não sou nada. Oh Senhor, me tira então tudo, me deixa sem nada, nu vim à terra e nu vou voltar. Parece espiritual, mas não é revelação. As pessoas, por falta de revelação, não estão vivendo o melhor de Deus, porque Deus é o seu Pai, querido. Deus tem o melhor para a sua vida. Qual pai aqui num inverno desse frio vai comprar uma cama box e vai chegar para o filho e dizer assim: agora você dorme no piso, você dorme no piso essa noite para você ser provado. Tem a cama lá, está tudo certinho. Quem é o pai que faz isso? Só pode ser um doido que faz, vai ser preso. Sim ou não? Mas por que a gente acha que Deus faz um negócio desse? De que Deus dá e Deus toma a hora que Ele quer, e que Deus pode nos provar a hora que Ele bem entende. Deus, o seu Pai, não é assim. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo 11, eu quero te mostrar um texto. Lucas capítulo 11, diga obrigado papai. Aleluia. Lucas capítulo 11. Você abriu comigo? Vai lá para o versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Aleluia! Se nós, sendo maus, não fazemos o nosso filho dormir no chão, quanto mais o nosso Pai vai fazer isso para a gente. Você se alegra com essa revelação, meu irmão? Agora olha só que interessante, que esse texto está com um contexto maravilhoso, onde Jesus está ensinando sobre oração. Acompanha comigo, 11:1. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E lhes disse: quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Jesus aqui não ensina para que a gente repita essa oração, mas são princípios de oração. Isso a gente pode me ensinar num outro momento. Agora acompanha comigo no versículo 5. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e está com fome. Estou brincando, não está escrito isso. E não tenho nada para lhes oferecer. Olha o versículo 7. E o que estiver dentro da casa vai responder: não me incomode. Jesus está ensinando sobre oração aqui, ok? Não me incomode. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que pede. Versículo 8. E lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser amigo, por causa da importunação, outra versão diz por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Olha aqui para mim. Agora é assim que se fala? Desconstruiu, aleluias, o que eu falei. Por quê? Jesus está ensinando sobre oração, e aí Jesus fala como se fosse uma parábola, dizendo: imagina só, se você for pedir algo para algum amigo, e ele trancar a porta, ele for dormir e não quiser te atender, e aí por muito você insistir, se você tiver insistência, ele até vai abrir, você vai receber. Aí outro texto que tira fora do contexto: se você insistir, se você jejuar, se você buscar Deus, Deus vai te atender. Se você quer vitória, vai chorando, geme e chora, que vai chegar. Mas Jesus aqui está ensinando como não ser. Jesus está ensinando, se você for pedir para um amigo, e agora ele vai dizer como é que é se você for pedir para Deus. Versículo 9. Por isso eu lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Diga: esse é o meu Pai. E aí vem o versículo: qual pai dentre vocês, se for filho, pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou em pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais. Diga: eu tenho um pai. Aleluia! Glória a Deus! Vai lá para Hebreus capítulo 1. Quero mostrar esse texto para você. Sabe, querido, Jó não conhecia Deus. Jó não tinha conhecimento de quem era Deus. E Jó falou: Deus me deu e Deus me toma. E eu ainda glorifico a Deus por isso.
Tem gente que ora assim, que canta assim, com falta de revelação, e acha que está sendo humilde, que está sendo uma pessoa que agrada a Deus, mas quando verdade está faltando revelação de quem o seu pai é. E como é ruim quando um filho chega: ah, pai, eu não sou nada, eu não mereço, pai, olha, eu tirei nota baixa na escola porque eu sou um burro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tem jeito para mim, pai. Qual é o pai que vai pegar o filho pelo cangote e dizer assim: ó, você é sim inteligente, eu te dou comida, eu te sustento, eu te deixo todo o espaço para você estudar, para que você se esforce, você é inteligente. Qual é o pai que vai fazer isso, gente? Nós que somos pais naturais vamos fazer isso. Você está tomando um chacoalhão de Deus hoje, e Ele está te dizendo: ei meu filho, você é o melhor de Deus nessa terra, você é o melhor de Deus, você é inteligente, você vai buscar a Deus, você vai conquistar tudo aquilo que você sonha, porque você tem um pai que te cuida, você tem um pai que te dá saúde, você tem um pai que te provê. Então vamos parar de orar errado, vamos parar de não ter revelação da Bíblia, e vamos ver, vamos ler. Gente, vai ler a Bíblia, lê Novo Testamento. Depois que você ficar fera no Novo Testamento, aí você vai para o Velho, porque senão você vai se confundir. Tem muitas coisas do Velho Testamento que nem é mais para a gente precisa interpretar a Bíblia, porque algumas coisas é para o povo judeu, outras coisas é para o povo que não é de Deus, aí outras coisas são profecias para a igreja, como a gente se tornaria. Então a gente precisa saber disso. Bota Hebreus aqui para mim, Hebreus capítulo 1. Olha esse texto. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Segura aqui. Deus falou, gente, de várias vezes, de várias maneiras. Está escrito no texto isso. Ele falou, Ele tentou se expressar de várias maneiras, pelos pais e pelos profetas. Só que Deus não conseguiu se revelar como de fato Ele é. Por quê? Porque no Velho Testamento o povo estava morto espiritualmente, e Deus não conseguia ser visto, porque Deus é Espírito. Então Deus tentou se mostrar o mais que Ele pôde na velha aliança, pela sombra daquilo que Ele era. Mas ninguém reconhece ninguém pela sombra. Quem aqui, se chegar alguém aqui e pela sombra vai olhar: ah, esse é meu amigo, esse é meu pai, essa é minha mãe. Não, eu conheço, a sombra é assim. Por que não se dá para ver pela sombra? Porque dependente da luz que está batendo, a sombra é espichada, é curta, e não tem como reconhecer alguém pela sombra. Então Deus tentou até falar de várias vezes, por várias maneiras, pelos pais e pelos profetas, mas não conseguiu revelar de fato quem Ele era. Mas olha só o que o versículo diz: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Troca. O Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Volta, mais, pode ir. Depois de ter realizado e purificado todos os pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha aqui para mim. Então Deus não tinha como se comunicar com o homem na velha aliança. Por quê? Porque Ele era Espírito, e o homem estava morto. Então Deus enviou Jesus em carne, físico, para que eu e você olhasse para Jesus e reconhecesse Deus de uma forma natural. Então quando eu e você lemos Jesus, nós vemos quem Deus é, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Vai lá para João comigo, capítulo 1. Glória a Deus por isso, gente. Deus é bom. João capítulo 1, versículo 18. Está recebendo de Deus aqui? Deus não tinha como ser visto. Deus é Espírito, e o Espírito é invisível,
mas Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus decidiu tomar um corpo físico. Ah, meu Deus! Eu não sei se você fica muito impressionado com isso, mas quando eu escutei isso pela primeira vez, eu tinha vontade de sair correndo na igreja. Deixa o texto aqui para mim, por favor. João capítulo 1, versículo 18. Deus não tinha como ser visto, mas Jesus foi visto. Amém. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ninguém conhecia a Deus. Jó não conhecia a Deus, mas quem olhava para Jesus via quem Deus era. Por isso que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, o diabo, o ladrão, vem só para roubar, matar e destruir. Deixa eu revelar, Jó, para você, quem tomou não foi Deus, quem tomou foi o diabo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquilo que eu tenho para dar para você é vida, aquilo que eu tenho para dar para você é abundância. Vai lá para o versículo 14, 1,14. O 18 ele revelou, né? O Pai. Ninguém conhecia o Pai, mas ele revelou o Pai. E o 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Aleluia. A glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Diga: a verdade é Jesus. Aleluia, glória a Deus. A verdade é Jesus, querida, a verdade é Jesus. Então, você nunca vai encontrar Jesus tirando algo de alguém. Você nunca vai encontrar Jesus colocando doença em alguém. Você nunca vai encontrar Jesus provando alguém. Todos que se achegavam para Jesus, ele diz assim: não, a tua fé ainda não está alta. Assim que a sua fé atingir um nível, você receberá. Bem pelo contrário, ele diz: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. Você se alegra, meu irmão? Você está olhando com uma cara para mim como se você nunca escutou isso na sua vida. Você se alegra, meu irmão? Esse é o seu Pai, esse é o seu Deus. Volta lá para Jó. Então Jesus revelou Deus na nova aliança. Agora a gente entende que quando a gente lê Jó, a gente precisa dar um filtro. A gente precisa pegar um óculos do novo e olhar aqui. Amém? E Jó capítulo 2, querido, Satanás vem de novo diante de Deus e ele fala para Deus que é para Deus tocar Jó na saúde. E aí Deus fala para ele exatamente a mesma coisa: ele já está em tuas mãos, só não toca a vida dele. E Satanás sai e começa a tocar a saúde de Jó com enfermidades horríveis. E aí, a partir de agora, nós vamos ver sobre quem estava junto com Jó. E infelizmente quem estava associado a ele naquele momento não eram boas pessoas. A primeira era a mulher dele. Aleluias. A mulher era mais amiga de Satanás do que amiga do esposo. E os amigos de Jó também, que ajudaram muito ele a blasfemar contra Deus, a falar mal de Deus. Agora acompanhe o relato da esposa amada, querida e amiga de Satanás de Jó. Jó capítulo 2. Os solteiros já estão fazendo assim, o sinal da cruz: em nome de Jesus, livra-me, Senhor. Jó capítulo 2, versículo 9. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Olha que coisa linda. Que bênção ser casada com uma mulher dessa. Meu Deus do céu. Só morre. Versículo 10. Ele respondeu: você fala como uma insensata? Você fala como uma louca? Você está louca, mulher? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Olha isso. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Então a gente precisa entender: era um livro antigo, um livro sem revelação, escrito por Moisés, que viu só a sombra de Deus depois. A sombra das costas de Deus
mas hoje Deus está dentro de você. Jesus já veio, já morreu por você, e a revelação já chegou daquilo que o seu Pai é para você, amém? Então, querido, eu queria dizer para você que, meu Deus do céu, meu tempo já acabou? Gente, 50 minutos de pregação, você percebeu isso? Jesus amado, chegou, não, frio na barriga, eu não cheguei nem na metade da mensagem. Posso continuar? Eu preciso concluir isso hoje, gente. Em nome de Jesus, segura aí. Vamos lá. Querido, olha só, então, do 3, diga 3. Do 3 ao 32 de Jó, gente, meu Deus do céu, cuidado para ler, porque é só desgraça. Infelizmente Jó foi acometido de realmente muitas enfermidades, foi horrível o que aconteceu com ele mesmo. E agora você imagina, quem aqui já teve uma gripe e percebeu que era difícil de orar em meio àquela gripe? É ou não é verdade? Quando a gente está enfermo, a gente puxa a fé, mas a gente está passando por aquilo. Imagina na velha aliança, Jó. E aí e amigo e esposa fazendo isso ainda. Então Jó começa assim, falar mal de Deus, do 3 ao 32. Agora é muito perigoso pregadores pegar algum texto isolado do 3 ao 32. Provavelmente vai pregar algo que não é bíblico de Deus para a nossa vida, né? Agora, às vezes as pessoas podem falar, mas como assim não é bíblico? Não está escrito na Bíblia? Não foi Deus que inspirou para escrever? Como assim? Presta atenção no que eu vou te ensinar, uma regra aqui importante de interpretação. Olha só, quando os homens pecam e é registrado na Bíblia, Deus não inspirou eles a pecar para te mostrar, não é isso. Deus inspirou o registro para nós aprendermos com isso, para não fazer. Então, o Satanás falando, por exemplo, Satanás falando, não é Deus inspirando ele para falar, Deus inspirou o registro. Quem está aqui comigo? Então, algumas coisas que estão na Bíblia é inspiradas direto, que é boca de Deus, e outras é inspirado o registro para a gente não aprender, para a gente aprender a não fazer aquilo. Então, nesse caso é isso. Do 3 ao 32 é isso. São registros que Deus quis que constasse ali, de Jó e dos seus amigos falando mal dele, para que lá na frente Deus pudesse dar revelação. Amém? Aleluia. Você pegou isso aí? Vai comigo para Jó capítulo 9. Jó, capítulo 9, versículo 22. Você está aí comigo? Olha só o relato de Jó para Deus. Jó 9, 22. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos de seus juízes, e se não é ele, quem é então? É difícil até de ler um negócio desse. Realmente ele não tinha compreensão de quem era Deus. Agora vai lá para o 29. Uma vez que já fui considerado culpado, por que deveria eu lutar em vão? Mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavandeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Diga uau.
Versículo 32. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Para aqui um pouquinho, olha aqui para mim. Eu queria que agora nesse momento viesse o pastor Leandro aqui, viesse o pastor Rodrigo, vem cá também. Eu vou fazer esse exemplo para vocês. Esse texto é muito revelador para a gente. Fiquem aqui um de frente para o outro assim. Esse texto é muito revelador. 32. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro. O que que Jó está falando aqui? Jó está dizendo assim, ele é Deus, ele é Espírito, ele não é homem como eu. Não existe uma ligação entre nós, não existe uma identificação de natureza. Eu não tenho como me justificar diante dele, porque ele é Deus, ele não é homem, e eu sou homem. E aí Jó diz, se pelo menos tivesse um árbitro, e essa palavra árbitro significa no original, mediador, advogado. Jó está dizendo, se pelo menos tivesse um advogado, um mediador para selar a paz, para colocar a mão no meu ombro e no ombro dele, porque antigamente o advogado, a figura do advogado, ele colocava a mão nos ombros de ambos e selava a paz entre eles. Mas sabe o que está escrito na palavra? Vem aqui assim, pastor Rodrigo, por favor. E aqui, Leandro, aqui assim, isso. Jó também fala, ele também diz, eu sei, mas eu sei que o meu Redentor vive. E por certo, ele se levantará sobre a terra. E Jó falou, se pelo menos tivesse um mediador, para colocar a mão no ombro do homem, e a mão no ombro de Deus, e selasse a paz. Jó, na velha aliança, teve uma revelação tremenda. Só um homem poderá me absolver. E Jesus se tornou o Deus homem para absolver Jó e a humanidade. E quando Jó fala isso, não é só para absolver ele, mas Jó está falando, se pelo menos pegue e coloque a mão na humanidade e a mão em Deus e cele a paz da humanidade novamente. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, gente, que tremendo. Agora vai comigo lá para Jó capítulo 32. Jó capítulo 32. Eu pensei que estava muito longe, mas eu estou perto para terminar, gente. Fica tranquilo, não é 2 horas de mensagem. Ele selou a paz entre Deus e você, querido. Aleluia, aleluia. Romanos diz, aleluia, somos justificados e temos paz com Deus. Nós hoje temos paz com Deus. Sabe, querido, por mais que você tenha feito coisas erradas, eu quero declarar sobre a sua vida essa noite, Deus está abrindo um sorriso que você está aqui essa noite. Por mais que você tenha pisado na bola, por mais que você tenha errado, Deus está abrindo um sorriso e te dizendo assim, filho, eu já paguei o preço pelaquilo que você fez. Se arrependa e vamos de novo. Se arrependa e vamos de novo. Eu imagino Jesus diante daquela mulher, aquela mulher adúltera. Ele olhou para os olhos dela e disse, vai, onde estão? Mulher, onde estão os seus acusadores? Porque ele falou assim para aqueles homens, aqueles religiosos, ele diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que muitas pessoas pensam que Jesus estava falando para eles, mas Jesus estava falando uma mensagem dele para eles. O único que não tinha pecado ali era Jesus. Uau, aleluia!
O único que não tinha pecado era Jesus. E Jesus falou assim: aquele que não tem pecado, não atira a pedra, não condena. Eles saíram, ele olhou para a mulher e disse: onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno. Mas a frase que a gente precisa ficar é: vai e não faz mais. Vai e não peques mais. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim: sabe, Jesus te perdoa, mas não faz mais. Amém, igreja? Jó capítulo 32. Que bênção, que atmosfera de ensino, de unção que está aqui, amém? Eu tenho certeza que o seu relacionamento com Deus vai melhorar muito mais depois dessa noite. Você vai sair daqui abraçando o papai, dizendo: papai, agora sim a gente vai quebrar tudo. Nós vamos vencer tudo em Cristo, amém? Nada vai te paralisar mais, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, nada vai te paralisar. Pega isso aqui, ó, pega isso aqui pela fé. Pega isso aqui, nada mais vai te paralisar. Os ensinos errados que você recebeu estão caindo como escamas agora dos seus olhos. Estão caindo como escamas. Aleluia, eu declaro você recebendo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento daquilo que Deus é para você, do que o seu Pai é para você. Eu declaro você ensinando pessoas em Bento Gonçalves daquilo que elas são em Deus, daquilo que elas são em Cristo. Quantos de nós já ensinamos isso errado? Mas tem perdão de Deus para a nossa vida, né? Então, querido, aqui Jó capítulo 32, se levantou um homem de Deus, chamado Eliú. Se levantou um homem de Deus chamado Eliú, e ele começa a ensinar Jó de quem Deus é, e começa a falar a respeito, e começa a dar realmente uma bronca, né? Começa a dar um ajuste na vida de Jó, pelo aquilo que ele falou. Então, a partir do capítulo 32, começa a restituição da vida de Jó. Porque o meu povo, a Bíblia diz que ele perece por falta do conhecimento. Mas quando o conhecimento chega, o contrário também é verdadeiro. Perece e quando chega o conhecimento, há crescimento, há avanço, há expansão, quando o conhecimento chega. Amém? E eu quero que você acompanhe comigo aqui. Jó capítulo 32, versículo 1. Então, esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel e de Bus, falou. Meu Deus, olha que sabedoria desse cara. A gente precisa aprender com ele, amém? De ter o tempo de falar, de saber o tempo para falar as coisas, de não atropelar as coisas. Quem está aqui comigo, você está entendendo isso? Versículo 12, vai lá comigo. Dei-lhes total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Olha isso, gente. Vamos pular para a gente ganhar tempo. Capítulo 34. Vai lá comigo, capítulo 34.
capítulo 34, versículo 1. E continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Olha o que Jó estava falando de Deus. Versículo 7. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal, e ainda com os ímpios. Pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Olha o versículo 10 agora. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento, longe de Deus esteja a fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar iniquidade. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Meu Deus, que texto é esse, querido? Eliú defendendo. Gente, é lindo, leia em casa. Leia em casa todos essa defesa de Eliú para Deus. É maravilhoso, amém? E agora eu gostaria de chamar pelo menos um teclado comigo. Não, pode vir a banda toda, tem mais 2 versículos só para falar aqui. Agora vai lá para Jó 38 comigo. Jó 38. Vamos adorar com aquela canção que a gente combinou. Vai ser lindo aqui o que Deus vai fazer aqui hoje, amém, gente? Já está fazendo, né? Jó 38, você abriu comigo? A partir do 32 era a defesa de Eliú, mas agora é o próprio Deus falando com Jó. Diga: ai, ai, ai. Agora é o próprio Deus falando com Jó. Jó capítulo 38, versículo 1. Então o Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: deixa eu te falar, você pode estar no meio da tempestade, Deus vai aparecer lá no meio para te resgatar de lá. Amém? Deus vai te tirar desse lugar, amém? Versículo 2: quem é esse que obscurece o meu conselho? Com palavras sem conhecimento. Prepare-se como simples homem. Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe algumas perguntas e você me responderá. Versículo 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Imagina comigo. Olha aqui para mim. Imagina Deus, gente. Agora vai fazer algumas perguntas para Jó. Bom, já que você sabe tanto, né, como eu sou, qual é o meu caráter, onde é que você estava mesmo quando eu criei a terra? Diga: meu Deus. Aleluia, aleluia. Pode começar, teclado, violão, vamos fazer uma atmosfera aqui, amém? Aleluia, glória a Deus. Onde você estava? Versículo 4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam?
Ah, que coisa linda esse texto. Você imagina, Deus está falando, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando as estrelas eu coloquei, enquanto eu estava fazendo isso, os anjos olhavam e se regozijavam. Meu Deus, gente, que coisa linda. Imagino que os anjos contemplaram a beleza de Deus criando todas as coisas, a sua bondade, preparando todas as coisas para que eu e você habitasse nesse lugar. Aleluia. Então Deus aqui, querido, Ele vem falando no 38, vem falando no 39, vem falando no 40, vem falando no 41. Deus dá uma aula da criação. Deus dá uma aula da criação para Jó. Olha tudo que eu fiz para você. E você está falando que eu estou causando esse mal para você. E agora eu quero que você acompanhe comigo em Jó 42, que é o desfecho da minha mensagem. E olha o que aconteceu. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Deixa eu te falar, Paulo está dizendo no versículo 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, os meus olhos te veem, os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó em cinzas. Deixa eu te falar, Jó passou todo esse tempo por falta de conhecimento, mas pela misericórdia e a bondade de Deus, Deus veio e revelou quem Ele era para Jó, através de Eliú e dele mesmo. E Jó fala: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu consigo te ver. Quantos conseguem ver quem Deus é? Fique de pé, querido. Quantos conseguem ver quem o seu Pai é para você? Aleluia! Quantos podem ver a bondade de Deus? A bondade de Deus! Aleluia, aleluia! Oh, querido, sabe, eu quero concluir essa mensagem dizendo: um dos pontos que fez Jó viver o que ele viveu foi a falta de revelação. Mas quando a revelação chegou, a Bíblia diz que Deus deu o dobro. Diga comigo: o dobro. Eu declaro você tendo o dobro depois dessa noite. Porque quando o conhecimento chegou na vida de Jó, Deus multiplicou sobre a vida dele. Deus vai multiplicar sobre a sua vida, querido. Oh! Aleluia! Obrigado, Pai. Pegue as suas mãos. Agradeça a Deus pela sua bondade. Agradeça por Jesus Cristo. Agradeça a Deus pela sua bondade, por Jesus na sua vida. Enche esse lugar de gratidão. Abre os seus lábios. Fala, 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 fala.